Olá, crianças do quarto ano. Espero que vocês estejam bem, certo? Então, nós vamos dar início, né, às nossas aulas de revisão do livro 3 de ciências, certo? Nós vamos fazer uma revisão, né, do capítulo 1 e do capítulo 2 de ciências, certo? Então, é os micro-organismos. Primeiro capítulo é características dos micro-organismos e o segundo capítulo, micro-organismo na indústria. Então, a gente vai começar com o slide, né, com a página, o que são micro-organismos, né? Então, nós estamos vendo aí uma imagem. Essa imagem é mostrando, né, dando um exemplo do que são micro-organismos, certo? Então, os micro-organismos são seres muito pequenininhos, muito pequenos, né? Que nós não podemos visualizar sem a olho nu, e sim com auxílio de um objeto, chamado microscópio. Então, mais para frente, nós vamos ver, tá bom? Então, eles são importantes para o ambiente, pois ao participarem do processo de decomposição, fazem a reciclagem da matéria na natureza. Então, mesmo não conseguindo, né, enxergá-los a olho nu, os micro-organismos estão presentes na água, no ar, nas rochas, no interior e na superfície do solo, entre outros locais. Então, eles são, como vocês já sabem, né, pequenos, né, são micro-organismos, não pode ser visto a olho nu. E o exemplo de micro-organismos são as bactérias, alguns fungos e os vírus, certo? Então, os vírus, eles são um caso à parte, pois como não apresentam uma estrutura celular, muitos cientistas não os consideram como seres vivos. No entanto, para o fim de estudos, os vírus são também chamados de micro-organismos, certo? Olha só, lembra que a tia falou que nós temos para ver um micro-organismo, devemos ter um aparelho, né? Então, esse aparelho aí se chama microscópio, certo? Então, o microscópio, ele serve para nos ajudar, né? Então, muitos organismos são constituídos de apenas uma célula, que é a menor unidade da vida que existe. A bactéria, por exemplo, é um organismo unicelular, né? Que só tem uma célula, formado por uma única célula. Entretanto, os animais são pluricelulares, formados por muitas células. Em geral, as células são muito pequenas, e por isso os micro-organismos não podem ser observados a olho nu. Então, os micro-organismos, eles são observados com auxílio de um equipamento, né? Então, esse equipamento, pessoal, ele é bem conhecido, né? Como um microscópio, certo? Então, esse equipamento, eles são formados por um conjunto de lentes de aumento que permite a visualização daquilo que não podemos enxergar, que não podemos, né, visualizar a olho nu, certo? Então, essas lentes, ela tem, já está dizendo, a lente de aumento, ele aumenta, né, para poder visualizar melhor, certo? Olha só, vamos também falar sobre o microscópio e a descoberta dos micro-organismos, certo? Então, aí nós temos, acredita-se que versão bem simples do que seria microscópios foram produzidos por volta do ano de 1590. Alguns anos mais tarde, o inglês Robert Hooke construiu um microscópio composto de duas lentes de aumento,
Esse ano, em 1665, Hobbes, né, ou Rock, observou por esse microscópio fatia bem fina de uma cortiça, né? Ele verificou que a cortiça era formada por muitas cavidades preenchidas com ar, os quais, na verdade, seriam espaços onde as células estariam caso estivessem vivas. O cientista chamou essas cavidades de poros, ou pequenas celas, dando origem ao termo célula, né? Então, ele que deu origem a esse termo célula, tá? E cortiça, né, é um material vegetal sem vida retirado da casca de uma árvore e utilizado para fazer rolhas, que é justamente onde coloca nos vinhos, né? Quem já viu uma garrafa de vinho, quando você, né, tira aquele lacre, ele tem lá a cortiça, certo? Vamos continuar. Olha só, quando a gente falou dele, né, do Robert, tem aí um trecho, né, que para conhecer ele melhor. Então, nesse caso aí, ele tem a ilustração dele com objetos, né, e objetos ilustrando aí no ilustro de objetos minúsculos, né, animais como piolhos e pulgas. Então, ele está mostrando aí, né, bem pequeno mesmo, né? E fala também, com o passar do tempo, o microscópio ópticos construídos por Rock, né, e Leonvin foram aperfeiçoados, o que permitiu observar, né, mais detalhadamente diversos seres vivos. Então, eles com esse aperfeiçoamento, melhoramento do microscópio, né, ele conseguiu ver melhor, porque antigamente era desse jeito. Na página anterior, né, eles eram bem diferentes, né, como é agora o atual, né. Então, nós temos aí uma célula, né, um micro-organismo e o microscópio eletrônico, né, para visualizar melhor. Então, até a tecnologia, né, melhora muito também. A tecnologia vai melhorando, vai fazendo com que os aparelhos, né, que ajudam na medicina, né, fiquem melhor ainda, não é isso? Olha só, nós vamos falar mais um pouquinho sobre como são os micro-organismos, né? Então, os micro-organismos, eles são representados por diversos seres, diferentes seres, né? Como bactérias, protozoários, algumas algas e fungos. A maioria é unicelular. O que é unicelular? Uma célula, né? Ou seja, formada por apenas uma célula, não é isso? Então, célula é responsável por todas as atividades que o micro-organismo realiza, como alimentação, respiração, eliminação de substâncias tóxicas e reprodução e defesa. Então, esse daí é o papel da célula, né? Então, em geral, as células apresentam membrana celular, a estrutura que envolve a célula, citoplasma que é conteúdo da célula, e o material genético, que é melhor algum, né? No caso aí nós temos a seguir, conheça melhor alguns micro-organismos. Então, vocês estão vendo aí a bactéria, né? Olha só como é a bactéria. Temos também tanta bactéria aí, ó, dentro do vidrinho, né, do suporte, como ela fora, quando está observando, né? Então, lá no livro de vocês tem essa bactéria nessa página, que até agora eu coloquei, né? Eu estava falando sobre isso agora. Então, a célula de uma bactéria é muito simples, pois não há uma membrana envolvendo o seu material genético, de modo que esse material fica espalhado no citoplasma da célula. Então, observem aí como é, né? Bem interessante, né, pessoal? Olha só. Nós estamos vendo agora os protozoários, né?
Os protozoários também são unicelulares, mas diferentes das bactérias. Nas células dos protozoários há uma membrana que delimita o material genético, formando uma estrutura chamada núcleo. Aí nós temos aí a palavra núcleo. O que é o núcleo? A estrutura celular que contém o material genético, né? Então nós estamos vendo aí, né, uma célula. No caso, aliás, é um protozoário, né? Temos dois tipos de protozoário, aí vocês podem perceber a representação. Nós temos uma ameba ao lado, a representação de uma ameba, né? Olha só, é muito interessante, né, pessoal? Conhecer, né, essas espécies de... Olha só, as algas. As algas são seres que vivem em regiões de águas doces e salgadas. Elas também podem habitar lugares úmidos, como pedras na beira de praias e rios. Existem algas que são microscópicas, isso é, só podem ser vistas com o uso de um microscópio, né? Como nós falamos. Então, essa daí é a algas. Nós temos, mais embaixo, nós temos os fungos, né? Que são alguns, assim como as algas, existem alguns fungos que são microscópicos, como as leveduras, e outros que são visíveis a olho nu, como os bolores. Os bolores são os fungos, são aquele quando fica mofado, né? O pão quando fica mofado, né? O bolor. Os cogumelos e as orelhas de pau. Então, isso aqui vocês já conhecem também, né? Os cogumelos, né? Então, aí nós temos vírus. A palavra vírus vem do latim, significa toxina ou veneno. Significa, né, que deve-se ao fato de que os vírus são pequeninas partículas que podem causar doenças. É verdade. Olha só, né, que a gente acabou de explicar sobre os vírus, que esse aí, né, que é os vírus. Agora nós vamos para o segundo capítulo, nós vamos falar sobre fermentação. Gente, todo mundo já viu a mamãe fazendo um bolo, né? Ou um pão, né? Ou um salgado, porque leva fermento, tem que ter o tempo para poder a massa aumentar, né, no volume. Então, gente, olha só, fermentação. Alguns micro-organismos, principalmente bactérias e leveduras, um tipo de fungos, realizam um processo chamado fermentação. Esse processo consiste na transformação de nutrientes em outros produtos, por exemplo, né, por meio da liberação de energia, a qual é aproveitada por esses micro-organismos, certo? Olha só, o exemplo aí nós temos, né, embaixo temos aí, ó, na produção do etanol, nós temos, olha, o açúcar mais levedura é igual a gás carbônico mais álcool, né? Então, juntou isso tudo. Então, na produção do etanol, o açúcar da cana de açúcar e fermento pelas leveduras são produtos dessa fermentação. O gás carbônico e o álcool, repare, no esquema anterior que o gás oxigênio não participou desse processo, né? Vamos passar adiante. Olha só, importância da fermentação. Então, a fermentação é fundamental para a sobrevivência de certos tipos de bactérias e fungos, pois é por meio desse processo que esses micro-organismos obtêm a energia necessária para o seu desenvolvimento, ok? Então, vocês estão vendo aí, né, na página seguinte, nós temos aí o preparo de um pão, né? Então, as leveduras presentes do fermento biológico fazem a fermentação do açúcar da farinha de trigo, transformando-a em álcool e gás carbônico. Então, este gás
é que faz a massa crescer e ficar mais fofa. Quando o pão é assado, o álcool evapora e as leveduras que estavam na massa morrem devido à alta temperatura, né? Então, o pão não faz mal, né? Mata todos os micro-organismos e aí a massa belíssima, né? Dá um aumento no pão, aumento no bolo, não é verdade? Pois é. Agora nós vamos ver um pouquinho da importância dos micro-organismos, certo? Então, os micro-organismos eles são importantes para os seres vivos, para outros, né, seres vivos e para o ambiente. Eles são utilizados para matéria-prima nas indústrias alimentícia, farmacêutica, de cosmético, de combustível e etc. Ok? Então, a partir de agora serão apresentadas as principais aplicações dos micro-organismos na obtenção dos mais variados produtos que faziam parte do cotidiano das pessoas. Então, nós temos aí o queijo, né? Nós temos um tipo de queijo. Esse queijo aí, né? O queijo ele da imagem não está estragado, pessoal. Ele é assim mesmo. As manchas escuras nada mais são do que fungos que fazem parte do processo da fabricação dos queijos azuis, como são conhecidos. Esses fungos são comestíveis e dão o aroma e sabor característicos desses queijos, né? Então, observem aí, tá? Vamos lá. Agora nós vamos falar mais um pouquinho sobre as algas e os fungos. Então, vocês percebem aí que tem um sorvete, né? Então, algumas algas produzem substância chamada de alginatos e carragenanas. Essas substâncias podem ser utilizadas na fabricação de sorvete. Então, aqui nós temos os fungos. As leveduras estão presentes no fermento biológico utilizado no processo de pães e massas. Então, é muito gostoso, né? E é muito proveitoso também, né? Porque além das leveduras estão presentes no fermento biológico, é utilizado nos pães, nas massas, né? Então, a gente sabe que é por isso que é gostoso também, não é isso? Então, aqui nós temos bactérias, olha as bactérias. Um tipo específico de bactérias, chamada de acética, é utilizado na produção do vinagre. Ao realizar o processo de fermentação, essa bactéria transforma o álcool em ácido, certo? Então, percebam aí, né, como os alimentos também têm, né? Então, nós temos aí, como a gente acabou de ler, né, sobre a bactéria. E agora nós vamos falar sobre um pouquinho sobre produção de medicamento e cosméticos, né? Então, observem aí, desculpa, né, mas acontece. Os micro-organismos são importantes para a indústria farmacêutica, pois muitos deles são utilizados na produção de medicamento, ou seja, de remédios usados no tratamento de doenças, né? Então, estamos vendo aí como é importante, né, os medicamentos e como é que os micro-organismos são utilizados, né, nos medicamentos, certo? Então, aqui nós temos micro-organismos nas indústrias farmacêuticas. Então, algumas bactérias são usadas para a fabricação de insulina em hormônios que têm a função de regular a taxa de açúcar no sangue.
Então, a gente procura, né? Olha só. Para saber mais, aí nós temos a penicilina, né? Ela foi descoberta, penicilina é um medicamento, certo, pessoal? Ela foi descoberta por acaso no ano de 1928 pelo cientista inglês Alexander Fleming. Em um estudo, Fleming concluiu que o fungo Penicillium produzia uma substância capaz de matar diferentes tipos de bactéria. Essa substância não era tóxica ao corpo humano. Portanto, ela podia ser usada como medicamento, certo? Desde sua descoberta, a penicilina tem evitado a morte de muitas pessoas, tá? Então, vamos passando. Olha só. Produção de vacinas. Olha só. Além da produção de vacinas, né? Além de produção de medicamentos e cosméticos, a indústria farmacêutica utiliza micro-organismos na fabricação das vacinas. Era isso que eu ia dizer. Além das vacinas, tem outros, né, medicamentos, como cosméticos, né? Então, os micro-organismos usados na produção das vacinas são vírus e bactérias enfrentados ou mortos, né? Ou ainda parte deles. Então, observem aí, o menino, né, levando a vacina, não é isso? Tudo bem. Aí nós temos produção do ambiente, tá? Então, aliás, produção de combustível. Além do etanol, o biogás e outros combustíveis obtidos da ação de micro-organismos, como o biogás, é um tipo de gás inflamável produzido pela ação do homem, né? Produzido pela ação, no caso da bactéria, né? Nem do homem, pela ação da bactéria, que realizam o fermento, né? A fermentação de material orgânico, né? Acompanhando aí o esquema que a tia tá falando, olha aqui. O boi, nós temos aí a casinha, que a tia chama de biodigestor. Aí aqui nós temos o gás, né? O fertilizante, a energia, né? E depois chega um determinado lugar que é sistema de aquecimento, tá? Vou passar para outra aqui. Então, gente, essa nossa aula foi para relembrar, né, para rever, para relembrar um pouquinho sobre o livro, os capítulos do conteúdo, né, estudado do livro 3, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né, e eu deixei uma mensagem aí de boas festas, né, uma imagem também, que vocês se cuidem, né, fiquem com Deus, tá? Então, agradeça a Deus todos os dias pela sua vida, pela sua família, né? Então, que Jesus, menino Jesus, né, passe em todos os lares, né? E pedindo, tentando proteção a vocês, né? Então, que o Jesus esteja em todas as horas na sua casa. Não só agora, né, festa natalina, como todos os dias durante os anos, ok? Então, beijo para vocês. Fiquem com Deus, lembrança na família. Beijo para a família, certo? Então, beijo, fiquem com Deus, se cuidem. Tchau. Até a nossa próxima aula, tá? Tchau, meus amores.